Oferecimento Gorilla. GPS Tracker em 10 vezes de R$ 59,99. Boa noite, pessoal. Bola em Jogo na Copa. Hoje, o nosso primeiro dia de folga, de jogos. Mas isso não quer dizer que ninguém tenha visto nada sobre a Copa, né, Marcelo? Com certeza. Isso não quer dizer que alguém aqui ia tirar folga. Diferentemente de alguns programas aí que o pessoal estava dando graças a Deus que ia ter um dia de folga. Mas eu continuei assistindo futebol. Assisti agora os melhores momentos de cada jogo. É um período de reflexão. Hoje e amanhã serve para você refletir, para analisar direitinho cada jogo, cada situação, o que aconteceu. Você chega a algumas conclusões, certo, do tipo que a Holanda não enfrentou ninguém, o Brasil também não, que a Copa começa agora, no fundo, a Copa começa agora. E uma coisa muito interessante é o seguinte, para o nosso futebol aqui, para o futebol sul-americano, é que pode virar uma Copa América, essa Copa do Mundo. Mercosul, né? Mercosul, que nem o pessoal tá brincando. Só tem os 4, né? Uruguai, Brasil, Argentina e Paraguai. Só que a chance do Paraguai é quase que mínima. E hoje eu também vi alguns lances de Gana. Gana e Uruguai vai ser um jogo bem truncado, bem fechado. O problema é que Gana perde muito gol, coisa que o Uruguai não tem desperdiçado tanto, até porque o Suárez está numa bela fase. Eu vi o jogo deles contra a Coreia do Sul. O bicho meteu 2 bolas ali que fizeram diferença no jogo. Mas vamos começar pelo começo. O senhor estava falando da Holanda, que não enfrentou ninguém, a assim Holanda como não enfrentou o Brasil. ninguém. E mesmo que você pegando aquela lista dos 25 jogos de invencibilidade da Holanda, pouquíssimos ali são os jogos que realmente apresentam algum tipo de dificuldade. A invencibilidade começou logo depois da derrota na Eurocopa, né? Exatamente. E o que você analisou da Holanda? O que você viu de diferença? Você acha que a Holanda só está jogando pro gasto? Eu estava vendo umas matérias, a imprensa holandesa não tá metendo o pau falando que a Holanda está jogando por resultado só, não está encantando mais. Não, se você for olhar os jogos de todas as seleções que estão aí, eu acho que a única seleção que realmente chegou a jogar um futebol um pouco mais fora de série foi a Argentina, e devido ao Messi, que está ensinando a gente como ser craque da Copa sem marcar gols. Só sobrou ele de craque mesmo. Ele, Kaká. E tentei hoje também montar uma seleção com os 11 melhores. Certo. Até aqui. É difícil. Que falta lugar. Falta lugar porque não tem aquele jogador que está despontando. Que você possa falar, não, aquele ali é o cara. Eu acho que jogadores assim, realmente acima da média e fora de série, que a gente pôde ver até agora, foi o Lúcio, o zagueiro brasileiro. Certo. O Sneijder, meia da Holanda, e o Messi. O resto está tudo meio que no mesmo patamar ali. Então você acha que a seleção da Copa vai ser sofrida esse ano? Nós vamos ter algumas surpresas, acredito eu. E geralmente a seleção da Copa é montada com os times que chegaram às quartas para frente, né? Dificilmente você vê alguns jogadores de primeira fase que não avançaram. Agora, você tem destaques positivos, que nem o goleiro da Holanda, até aí que tá, por exemplo, lateral esquerdo. Tem alguém que se destacou mais que o lateral esquerdo de Portugal? Tem o Coentrão, né? E, assim, se você olhar, o Heinz também está fazendo uma Copa de muita competência, mas sem brilho. Sem mostrar, assim, muita categoria, mas né? Fez o gol de estreia da Argentina, naquele jogo nervoso contra a Nigéria. Isso acaba pesando um pouco também na hora da FIFA montar uma seleção. Porque é uma seleção meio que economicamente correta também. Sim. É muito difícil aparecer algum jogador que não está dentro do cenário assim, principal, vamos dizer, do futebol mundial. O Ozil já é alvo do Barcelona. Já? Outros jogadores que estão aí, vamos dizer, que se valorizaram nessa Copa, com certeza o Coentrão, se bem que eu não ouvi nada.
Mas não vai fica, aparecer daqui não a fica pouco. em Portugal para a próxima temporada. Que tá jogando futebol, jogou um futebol muito competente. Eu acho que alguns jogadores ali de Gana também apareceram bem. O time de Gana funciona pela força física. Vai ser um jogo dificílimo com o Uruguai. Com certeza. O Furlan também já tem proposta. Eu não lembro agora para onde que ele está sendo cogitado, mas vamos dizer, é para sair da Espanha. Se não me engano, é a Juventus do Turim, que é o Furlan. Aí já é um belo progresso, que ele tá há um belo tempo lá no Atlético de Madrid. O Suárez também, o Barcelona já está em cima. O Barcelona quer todo mundo. Já fez proposta. E o Tevez foi um pedido pessoal do teu amigo retranqueiro, Do Mourinho. do Zé Mourinho. Ele pediu ele para o Real Madrid. E uma coisa que até saiu assim naquelas notinhas do Marca, né? Aquelas notinhas pequenas, é que existe um boato que ele colocou à disposição da diretoria como moeda de troca Cristiano Ronaldo e Kaká. Nossa, o bicho é louco, não é possível. Ele quer montar um time com a cara dele. E vamos dizer, o Cristiano Ronaldo, até pelo que jogou na Copa, não é o estilo de jogador que o Mourinho procura. Embora seja um belo jogador em termos de clube. Pensando assim, do Real Madrid, você vai ter o quê? Parte ofensiva. O Benzema não foi para a Copa, o Cristiano Ronaldo não brilhou, o Kaká não está brilhando. Quem está compondo o ataque com o Benzema? O Higuaín, que é artilheiro da Copa. Então, você tem de 3 grandes jogadores, só um tá fazendo um grande papel na Copa. Eu acho que assim, não surgiram grandes jogadores para a Copa. Você não tem muitas surpresas. Eu acho que, tirando o lateral esquerdo de Portugal, Fábio Coentrão, se você pegar o Ozil, também, que é um jogador que não era tido como tudo isso, você não tem nenhum outro jogador assim realmente aparecendo com muita força. Eu acho que outro jogador que acaba saindo valorizado, vai sair valorizado dessa Copa, independente do que acontecer daqui para frente, é o Elano. O Elano também, que Se mostrou um jogador taticamente muito competente. O Elano está pintando como o novo Belletti, que é aquele jogador que não brilha, mas que cumpre sua função tática e vai acabar sempre ficando por um grande clube exatamente por essa função dele. O Elano hoje deu uma entrevista coletiva junto com o Runco, médico da seleção. O Runco explicou o que aconteceu com ele. Ele sofreu um edema ósseo, que ele deu até o nome em inglês, que é bem mais interessante. Que esse edema vira o quê? O osso sofreu uma contusão em que criou aquela calcificação. Então ele, aonde aconteceu a batida, ele não sente dor, está refletindo onde? No tornozelo dele. Então isso acabou tirando da partida de sexta-feira, que é aquela coisa que ele seria muito útil na armação do meio de campo, junto com o Kaká. E agora o Brasil, pelo que você me falou, surge com a possibilidade de jogar com Gilberto Silva, Felipe Melo e Josué. 3 volantes, o Kaká fazendo a armação junto com o Robinho no meio de campo. Então a gente vai povoar o meio de campo. E o Luiz Fabiano isolado na frente. Então a gente vai povoar o meio de campo para combater um meio de campo muito eficiente. É uma alternativa. Se é certo, se é errado, eu acho que dentro do que o Dunga acredita ser o futebol, que é muito distante, por exemplo, da minha concepção, Sim. Mas tem que respeitar porque é ele que está lá. Dentro do que ele acredita, eu acho que ele está certo. Uma seleção, uma equipe como a da Holanda, que fica muito tempo com a bola, fica trocando bola há muito tempo, você precisa ter jogadores para fazer esse desarme. Certo. Mas também não é um jogo perigoso você querer jogar... porque a Holanda, os adversários dela jogaram dessa forma também, e ela passou por cima de todos, né? O que eu não sei é se Brasil e Holanda têm condição de reverter um resultado. Sair atrás e reverter.
Que não é uma coisa muito comum para nenhum dos dois. E essa Copa também está mostrando que normalmente tivemos pouquíssimas viradas de placar. Sim. Pelo menos até aqui, que eu me recordo, assim, nas oitavas de final não teve nenhuma. Nenhuma. Quem marcou, ganhou. Quem saiu na frente, ganhou. Entendeu? Nas quartas também não acredito que você tenha algo nesse sentido. Talvez sim, até porque aí você já tá brigando por outras coisas. Aí eu acho que a briga é forte. Você tem que ir realmente pro pau, senão você vai ficar no meio do caminho. Nas oitavas ainda, o nível técnico é bem mais baixo. Que nem o próprio jogo com o Brasil e com o Chile, não dá para se comparar o que o Brasil pode enfrentar das quartas de final para frente. Temos agora Holanda, depois Gana e Uruguai, e numa final pode ter Argentina, Espanha ou Alemanha. A questão, eu acho que o jogo das quartas é Argentina e Alemanha. E eu particularmente acredito que o campeão do mundo sai desse jogo. Aqui tem uma declaração de quem, vamos ver? Do grande ex-atacante, lembra desse? Roy Mackay. Roy Mackay, jogou muito tempo no Deportivo La Coruña. Isso, para ele o vencedor de Brasil e Holanda está na final. A chance disso acontecer é bem grande, porque em termos de qualidade técnica, nem Gana nem Uruguai conseguem fazer frente pro grupo nem de Brasil nem de Holanda. E agora também o pessoal do outro lado da chave, lá da Argentina e Alemanha, já estão se cutucando também. A Alemanha tá cheia de querer cutucar os outros. Cutucou a Inglaterra, cutucou a Argentina. Falou que a Inglaterra joga desse jeito porque tem muito cacique para pouco índio. Não deixa de ser verdade, né? Tem muito mais gente querendo aparecer do que realmente fazer o serviço. Não é um grupo feliz, vamos dizer assim. Tem muitos bons jogadores, mas não é um grupo feliz, vamos dizer assim, que conseguiu jogar bola junto. Argentina e Alemanha, Marcelo, o que você acha dessas duas seleções e desse confronto? Olha, primeiro eu vou falar o que eu acho que vai acontecer e depois eu dar a minha opinião. Tá? Eu gostaria muito que a Argentina passasse pela Alemanha. Por quê? Até pelo show que está sendo ver o Maradona fora de campo. Eu acho que tudo isso vai engrandecer a Copa do Mundo. Certo. Independente de ser campeão ou não. E nós podemos ter um fator que é muito interessante. Você pegar dois treinadores que estão aí na Copa, que nunca foram treinadores, e chegam, de repente, a uma final de Copa do Mundo. Aí eu acho que é momento de você repensar até onde vai a importância de um treinador conhecedor de futebol, como o Zé Mourinho, como Marcelo Lippi, como Fábio Capello, como Luiz Felipe Scolari, e como Parreira. Vai se colocar em questão esses salários milionários dos treinadores. Bom, acho que situações desse gênero, acho que nunca aconteceu, né? Um treinador que o primeiro time que ele assume é uma seleção e acaba sendo campeão do mundo, né? E mesmo se você pegar o treinador da Espanha, também, ele também não é um treinador, daquele treinador estudioso. Ele é muito mais um paizão. Ele mais não atrapalha o time do que qualquer outra coisa. Sim. E tem horas que também a Espanha também demora a engrenar. Eu acho que aconteceu muito bem isso ontem, né? Entendeu? Ontem foi pouco decisiva, foi muito incisiva no mas seguinte... já está sendo assim a Espanha já há algum tempo. Não é o time com a mesma pegada, com a mesma vontade que o time que foi campeão europeu. Entendi. Não é um jogo igual. Você acha que tudo mudou depois da derrota na Copa das Confederações do ano passado? Não sei, também ali é uma competição que tem valor. O valor dela é muito relativo. Porque ela não te leva para lugar absolutamente nenhum. O engraçado é que os últimos vencedores de Copa das Confederações não levaram a Copa do Mundo, né? É o único ponto curioso do que ela traz. Traz uma sina.
A Argentina venceu em 2001 e não levou 2002. Agora, você Brasil pega 2006, 2005. a seleção brasileira, você vê, o Dunga é um cara muito criticado aqui no país, e criticado até com uma certa razão. E eu mesmo sou um dos críticos do Dunga e vou continuar criticando, independente dele sair campeão do mundo ou não. Mas ele ganhou tudo. Sim. Só falta a Copa do Mundo. Tudo que ele disputou, ele ganhou, isso é fato. Agora, a Copa do Mundo é uma competição diferente, que todo mundo vai dar 100% do que tem, 110% do que tem, para conquistar. E por ser uma competição de tiro curto, uma lesão, por exemplo, uma lesão, um cartão mal dado, uma expulsão no momento errado, pode jogar todo o teu planejamento por terra. Outro ponto que você colocou interessante é o número de cartões amarelos que a Alemanha e a Argentina têm. Tem muitos jogadores pendurados, principalmente na seleção alemã, e vão tomar cartão contra a Argentina, porque tem dois jogadores que são extremamente fuçadores ali, que é Messi e Tevez, que eles vão chamar os caras para bailar mesmo, entendeu? E eu quero ver os cintura dura da Alemanha conseguirem bailar com Tevez e Messi com a velocidade que estão os dois. Assim como também a zaga da Argentina vai sofrer com o Ozil, com o Podolski e com o Klose, né? Porque eu acredito que o Messi ainda não está no auge da carreira. Eu acredito que o Messi vai atingir a maturidade na carreira dele em 2014. Para a Copa do Brasil ele vai estar melhor. Ele vai estar com 26 anos, Ele né? vai estar melhor do que está hoje. Já o Tevez está no melhor momento dele. Sim, isso é fato. Bom, temos 2 e-mails aqui. O Marcos de Joinville pergunta: qual é a vantagem da Holanda contra o Brasil? Eu acho que o que a Holanda, vamos dizer, tem que pode ser o fator decisivo com relação ao Brasil é o seguinte: são dois volantes muito fortes que sabem jogar bola. De Jong e Van Bommel. Você tem um Robin inspiradíssimo e um Sneijder que põe a bola onde quer. Então vai ser muito mais um jogo de atenção do que um jogo propriamente dito jogado. O Brasil, em contrapartida, eu acho que o Brasil pode tirar vantagem das jogadas aéreas. Num lance de escanteio, numa falta bem colocada, uma jogada ensaiada, que é o que dizem que o Dunga faz nesses treinamentos fechados, a gente não tem como saber. Né? Entendi. Agora, tem uma outra teoria que diz o seguinte, que quanto mais tempo você passa ganhando, mais próximo você está da sua derrota. Então, nesse caso, está na hora da Holanda, né? A Holanda tem 23 jogos de invencibilidade desde setembro de 2008, então é um pouco depois da Eurocopa, na verdade. E ela enfrentou dessa longa sequência só 7 vitórias, tem 7 vitórias sobre times que disputaram a Copa. Aí você tem Eslováquia, Camarões, Japão, Dinamarca... Não, desculpa. Cadê os amistosos aqui? Aqui. Tem a vitória sobre Gana, México, Estados Unidos, empate com Paraguai, Itália, Austrália e empate com essas. Você vê, não tem nenhum resultado contra nenhuma seleção que está nessas quartas de final. Aqui, tenho todos os 23 jogos. Dessas quartas de final, não. Ela não tem nenhum jogo contra nenhuma dessas. Tem 2 jogos contra a Islândia, 2 contra a Noruega, mas aí é eliminatórias. Amistoso mesmo, tem um empate com a Inglaterra, que já caiu, e um empate com a Itália também já foi, e empate com o Paraguai. Sim, que são, vamos dizer, 3 times também que não mostraram nada na Copa do Mundo. Uma vitória que sobre até, o México. vamos dizer, é até vergonhoso você empatar com Itália e Inglaterra pelo que eles apresentaram na Copa do Mundo. E uma vitória sobre Gana. Bom, aqui, o Marcos critica você, ele acha o Dunga ótimo e acha que você não manja nada, já que o cara não perdeu nada. Sim, fez a obrigação dele, na minha opinião. Não diria obrigação, é uma questão de concepção de futebol. Eu acho que você montando um grupo melhor para essa Copa do Mundo, você teria muito mais facilidade do que montando esse grupo do Dunga, que é um grupo limitado em termos de criação.
A Jéssica pergunta, com a saída do Elano no jogo de sexta-feira, a Holanda tem mais chances de ganhar do Brasil? Eu acredito que sim, que o Elano vinha sendo o melhor jogador do Brasil na Copa. O Elano é o cara, né? Ele ajudou Pelo menos por enquanto. muito. Pena que também você vai falar assim, o cara tá, mas ele jogou 2 e não jogou 2. E mesmo assim o Brasil 2 vitórias com ele, sem ele um empate e uma vitória, né? A Débora Borges, o Ramírez irá jogar na sexta? Não, o Ramírez está suspenso pelo segundo cartão amarelo que recebeu contra o Chile. Pode voltar só numa possível semifinal. Primeiro ele tomou contra a Coreia do Norte e depois ele tomou contra o Chile. Bom, em termos de esquema, eu estava vendo, a gente tem aquela impressão que a Holanda joga com um jogador isolado, só com o Van Persie isolado na frente, né? Na verdade são dois pontas abertos, né? Um de cada lado que joga o Kuyt por um lado, o Kuyt por um lado e o Robin pelo Robin pelo outro, invertendo sempre. Então, quer dizer, se de repente o Robin não estiver indo bem pela direita, ele muda para a esquerda e o Kuyt inverte com ele. E eu acho que o homem a ser marcado nessa seleção holandesa é o Sneijder. É que o passe o toque de bola do Sneijder está bem refinado. Ele já fez 2 gols. Se eu não me engano, ele já fez 2 assistências. Desde a Liga dos Campeões que ele está jogando muita bola. E é um jogador do Mourinho. Teve aqui um negocinho também, uma briga entre o Van Persie e o Sneijder. Que, na verdade, na hora que o Van Persie foi substituído, ele discutiu com o técnico da Holanda, o Bert, que, na opinião dele, quem deveria sair era o Sneijder. Só que essa briga vem desde 2008, na partida contra a Rússia, em que eles discutiram em campo antes de uma cobrança de falta. Também o Van Persie arruma umas confusões, né? Essas coisas existem, não tem jeito. O Van Persie nem titular do time dele, ele lá no Arsenal. Ele é reserva do Bentner, da Dinamarca. Exatamente. Eu vi uma piada, você sabe como é que é Bentner em português, sabe o que significa, né? Não. Souza. Souza, que beleza. Essa é muito boa, essa é do Twitter. A Jéssica, no regulamento da FIFA diz que nas quartas de finais anula-se todos os cartões. Então por que o Ramírez não jogará? Anula-se se ele, pelo que eu entendi, eu vou até levantar aqui, se a pessoa tomar o segundo cartão amarelo nas quartas, aí ele não joga, aí ele joga, aí anula. Mas como ele tomou nas oitavas, ele é obrigado a cumprir a suspensão Você viu que é a interpretação. Nas quartas. Eu já acredito que é o seguinte, se ele tomar o segundo cartão nas quartas, ele cumpre suspensão. Se ele passar com um cartão para a semifinal, zera. Então, é isso que eu estou entendendo, que o que acontece o jogador chegou com um cartão nas quartas de final, tomou o segundo, para a semifinal tá zerado. Porque senão cai muito no nível técnico, né? Aí você pega, por exemplo, o Kaká, que é o cara que mais tomou cartão no Brasil, de 5 possíveis jogos que ele faria com a seleção até a final, 2 ele vai ficar fora. O Marcos que fala, não entendi a sua pergunta, Marcos, por favor, mande de novo. Com relação agora, eu gostaria que o senhor falasse de Espanha e Paraguai. A Espanha, acredito eu, até a lógica manda entender assim, embora o futebol não seja lógico, que a Espanha já está classificada para a semifinal da Copa do Mundo. Certo, mas aí vem o Del Bosque e fala, teremos um rival forte pela frente. Isso aí é o que manda a cartilha, né? A cartilha manda ele dizer isso. Só por causa disso? Só a cartilha? Só. É muito feio falar que é um time fraco que vai arrebentar? Não, mas é uma seleção que perdeu para a Suíça. Ou é medo? É uma seleção que perdeu para a Suíça. Então ele tem que ter um certo receio. Entendi. Agora, que a seleção espanhola, que a equipe espanhola, inclusive o banco de reservas, é o time que melhor trata a Jabulani, isso não tem dúvida nenhuma. Isso eu concordo. Ontem o Xavi foi eleito o melhor da partida, que foi um item interessante. Como é que o Xavi foi eleito o melhor da partida? Que
pouco se viu, né? Deve ter sido por causa da assistência dele. Se bem que ontem o melhor jogador, na minha opinião, foi o Villa. Que a imprensa espanhola está babando pelo Villa. Mas o Villa vem jogando muita bola faz muito tempo, né? Não é novidade nenhuma. Para quem acompanha futebol internacional, o que ele já vinha fazendo pelo Valência. Tanto é que foi contratado pelo Barcelona antes da Copa já. Antes da Copa, peso de ouro. Aí aparece um grande ídolo palmeirense, Paraguai, lateral direito, que acredita ver o Paraguai nas semifinais. O Arce. É. Ele tem que acreditar mesmo, né? Ele é paraguaio. E o Paraguai tinha um time muito melhor que aquela derrota contra a França em 2000. Muito melhor. Aquele time realmente era bom. Esse time falta muito jogador ali. E agora me explica essa situação da Espanha, desculpa. A Espanha pode quebrar uma sina que desde quando ela disputa deixa eu ver aqui. A Fúria luta contra o retrospecto ruim e tenta chegar à semifinal após 60 anos. Desde 50, então. Em 50, verdade. Disputou uma semifinal em 50 aqui no Brasil. Desde então, a melhor posição da Fúria foi um 5º lugar. Foi o 4º lugar em 50 e depois o 5º lugar em 2002. 2002 que foi roubado, né? A Espanha foi roubada em 2002, não tem outro termo para ser usado. Mas pelo menos pelo retrospecto já é melhor que 2006. E roubado, não estou falando de um lance isolado, foram 3 lances capitais que o juiz deu contra a Espanha, que acabou com o time. Inclusive, se não me engano, foram 2 gols anulados. Um do Morientes e outro do Raul, se não me engano. Faz tempo isso já, hein? Bom, e vamos lá. Na sexta-feira, relembrando, temos Uruguai e Gana. De manhã, Holanda e Brasil às 11 horas e à tarde, Uruguai e Gana. Isso é um lado da chave. Quem vencer aqui se enfrenta na semifinal. No sábado, pela manhã, temos Argentina e Alemanha. Paraguai e Espanha à tarde também. Os vencedores se enfrentam na semifinal. E aí vai acontecer aquele negócio dos cartões. Os times já têm que se dirigirem a concentrações específicas designadas pela FIFA para se preservarem. Já tem todo um oba-oba em cima desses 4 primeiros, que são os únicos times que ainda jogarão. Quem passar joga mais 2 vezes com certeza, tanto a final quanto a disputa 3º e 4º lugar. Agora, uma discussão legal que a gente levantou ontem. Nos últimos anos, a gente sempre tem surpresas. Desde 90, não chegam só campeões do mundo. E por uma questão até de tabela, na semifinal também não teremos 4 campeões do mundo na semifinal. Até porque tem 2 campeões do mundo que já se enfrentam, já se eliminam. E a Espanha não é nem Paraguai, são campeões. Você acha que é capaz de termos 2 campeões do mundo, 1 campeão do mundo, 3 campeões do mundo? Qual o seu prognóstico? Você acha que a camisa ainda vai... Não, a camisa pesa, com certeza a camisa pesa. No momento que a arbitragem tem que escolher se ela vai optar um lance favorável à OAB e ela olha a camisa de uma Alemanha, de uma Argentina, de um Brasil, é outra história, é diferente. Então você acredita mais campeões do que não campeões? Não, eu acho que assim, o único que dá para cravar o resultado, que você pode fazer um prognóstico assim, bem mais favorável a uma seleção do que a outra, é a questão da Espanha. Entendi. O resto é tudo loteria. E eu acho que Gana não passa pelo Uruguai. Aí é uma questão de opinião, porque o Uruguai até agora é o único time que não tomou gol na Copa do Mundo. Tomou contra a Coreia. Então todo mundo tomou gol agora. Todo mundo tomou gol. Não tem mais nenhum que não tenha tomado. Todo mundo tomou gol. Em termos de... aí você tem que ver. Mas, pessoal, hoje a gente só fez um trabalhinho, né? Só como é que se diz? Depois do jogo, o que os jogadores fazem? Só uma regeneração. Só uma recuperação para manter o assunto em alta. Amanhã a gente está de volta às 18h15
Amanhã trabalharemos estatísticas aqui. Estatísticas. E amanhã traremos a Jabulani também. Ela pediu para vir, traremos a Jobulani, a grande bola das semis e finais. Tá bom, pessoal? Até amanhã. Obrigado. Tchau.